Meus amados amigos do YouTube, vamos trazer um estudo hoje sobre Mateus capítulo 3 e versículo 7. Vamos ouvir o texto. E, vendo-lhe muitos dos fariseus e dos saduceus, que vinham ao seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo: temos por pai Abraão, porque eu vos digo que, mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora está posto o machado à raiz das árvores. Toda a árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água, para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas alparcas não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo, e com fogo. Em sua mão tem a pá, e limpará a sua eira, e recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se apagará. Mateus 3, 7-12. Pois é, meus amigos. Quem fala que esse texto aí é batismo no Espírito Santo, para ficar rodando na igreja, pulando, não sabe ler as Escrituras. João Batista, ele foi muito claro aqui em dizer que ele batiza com água, mas que viria alguém para batizar com fogo. E você pode anotar que o texto é longo, mas eu trouxe inteiro para você ver que vendo ele, muitos dos fariseus e dos saduceus, vendo ele, quando João Batista avistou ali muitos dos fariseus e dos saduceus, começou a xingar. É isso mesmo. Raça de víbora, até quando vão fugir da ira futura? Ele falava assim: raça de víbora, até quando vão fugir da ira futura? E por que diz que tem como pai Abraão? Se dessas pedras pode surgir filho de Abraão? Vocês não são filho de Abraão, digamos assim que ele queria dizer. Ou seja, um discurso de ódio contra os judeus. Porque na verdade o Nazareno, Batista, o seu primo, e os discípulos só faziam discurso de ódio, viu, gente? Contra os judeus. É contra os fariseus, saduceus, é contra as tribos judaicas. Porque você acha diferente, eu sei, respeito a sua opinião, mas nós estamos aqui para falar a verdade, não para mentir para você como a grande maioria. Para mentir já tem uma multidão enorme aí mentindo, eu não vou mentir para você. Esse povo é o povo profetizado no livro de Daniel, no capítulo 11. Aliás, todo Daniel fala do iníquo. Esse povo é o povo do iníquo que estava chegando para destruir o povo santo, o povo israelita. E esse fogo que ele está falando aqui é do fogo romano, que ia queimar a cidade de Jerusalém e matar os judeus. É desta ira que ele está falando. E aí, ele, seguindo aqui após o xingamento aos judeus, ele diz: e o machado está posto na raiz das árvores. A árvore que não produzir bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Veja que o batismo que ele está falando não é um batismo de ficar rodando na igreja e pulando. Isso aí parece ser fogo mesmo, mas não é o fogo que João Batista está falando não, viu? O fogo que João Batista está falando é do fogo do castigo para aqueles que não aceitassem o Nazareno, o seu primo. Porque o Nazareno era primo de João Batista, para você que não sabe. Nasceram juntos, viu? E é o seguinte, aqui ele fala assim: eu batizo com água para o arrependimento dos pecados. Ainda tá bom, né? Tô dando um banho no povo, tô refrescando.
mas quem vem após mim é pior do que eu. Ele vai batizar vocês com fogo. Pois é, ele é mais poderoso do que eu não sou digno nem de amarrar a sandália dele. E ele vai batizar vocês com fogo, que ele estava falando, que ele viria, teria 3 anos e meio, pregando, fazendo prodígios e milagres. E aqueles que aceitou por bem, aceitou. Aquele que não aceitou, tudo bem. Os judeus iam entregar ele para o Sinédrio ia matar ele, como fez, e acusar os judeus de assassinato, para depois ter desculpa de fazer guerra contra Israel e fazer a matança que fizeram. É uma pena que poucas pessoas entendem isso, e que a maioria não entende, mas eu entendo que ele foi um instrumento de guerra para que os romanos pudessem acabar com Israel. Porque você pensa que a igreja gosta do povo judeu? Claro que não. Você pensa que o povo romano gosta dos judeus? Claro que não, nunca gostaram. Então a intenção deles era matar. E é desse povo que ele está falando. E aí matou, aí os judeus entregou o Nazareno para o Sinédrio matou e falou que foi o povo judeu que matou. Aí, no ano 70, né? Foi no ano 70 que o Império Romano entrou lá e destruiu o templo, matou os judeus, tudo movido pela fé no Nazareno. O general Tito, você sabe em quem que ele acreditava? Movido pela fé em quem que ele entrou lá e destruiu o templo e fez a matança que fez? No Nazareno, claro. Quem mais disse? Ele era extremamente cristão, romano. O cristianismo é romano, meu povo. Se conforme você que é evangélico de você ser católico romano, e para onde os romanos for, você vai. Quando a ira do Criador descer sobre a terra, todo o pecado do sangue inocente que os romanos vai ter que pagar, vocês também vai ter que pagar, pois vocês estão seguindo o mesmo Deus que a Igreja Católica impôs a vocês, o cristianismo e o Nazareno. As pessoas não vão escapar da ira futura, mas não é essa ira aqui que João Batista está falando, não. Essa aqui foi a ira do iníquo, que ia queimar todo aquele que não aceitasse o Nazareno como Salvador. Por isso que o Nazareno sempre falava, ele e os discípulos falavam, que o povo que não aceitasse ele ia para o inferno, ou seja, o inferno é ser queimado numa estaca em praça pública pelos romanos, pelos imperadores. Isso é ser jogado na cova dos leões, para os leões comer. Isso era ser esticado em praça pública. Eles amarravam numa maca, esticavam a pessoa morria esticada com um elástico, para dar exemplo para que os outros aceitassem. Quem não queria aceitar tinha que fugir, para não morrer dessa forma. Então esse era o inferno que ele estava falando. Ele não está falando do inferno espiritual, pois ele nem sabia disso. Ele não sabia nem que dia ia voltar, que não voltou até hoje. Uma hora ele disse que ia voltar antes que aquela geração passasse, depois dizia que ninguém sabia. Na verdade ele não sabia de nada, era igual a nós mesmos, igual eu, igual você. Talvez nós sabemos muito mais do que ele. Ele cita a passagem do Antigo Testamento para dizer que era para ele e que não tem nada a ver, como o nascimento, como a pregação no deserto, que não tem nada a ver com as passagens de Isaías, porque ele veio para ser uma imitação mesmo, ele veio para imitar mesmo. Ele não veio para trazer a verdade, ele veio para tirar a verdade, jogar a verdade por terra, conforme está escrito no livro de Daniel, e estabelecer a desolação, a treva, a libertinagem, o pecado sobre a terra. E as pessoas acreditam que é o Salvador, pois ele assim dizia: vinde a mim, porque o meu fardo é mais leve. Vinde a mim, eu sou o seu advogado, eu vou vos salvar. Mas só que ele não tem poder para salvar, quem salva é só o Eterno, está lá em Isaías 45. Eu é que salvo e mais ninguém. Meus amigos, vou terminando esse vídeo aqui. Se você entendeu,
Maravilha, se você não entendeu, ainda não está no tempo de você entender. Mas um dia você vai entender que este fogo que ele está falando aqui não é batismo de Espírito Santo falado na igreja. Isso aí é uma baboseira que eles inventaram. Esse aqui era a destruição do povo de Israel, do povo santo. O fogo que estava falando era do fogo que ia queimar a cidade de Jerusalém e trazer a destruição para o povo judeu, aquela morte trágica, aquele holocausto terrível, que não foi só uma vez, e aquilo ali foi só o começo, e depois foi sucedendo outros também. Meus amigos, vocês acreditam que isso é verdade, que isso vai levar vocês para algum lugar bom? É loucura, né, gente? Sou o Eterno salva. Saia dela, povo meu.